Fala pessoal, estamos aqui de volta, né, com as nossas questões de matemática básica, né, aritmética elementar. Pessoal, eu trago aqui mais algumas questões, mais alguns problemas, né, e nós vamos aqui ver uma questão de MDC, né, máximo divisor comum, né. Deixa eu anotar aqui o nome. O que isso quer dizer, né, professor? É o máximo divisor comum. O que seria isso, professor? Né? O que seria esse máximo divisor comum? É você dividir as quantias em mesma parcela, em mesma quantidade, de forma em que eu aproveite o máximo possível, né? E de forma que eu encontre o maior valor dessa divisão, né? Não entendi, professor, né? Aí eu vou voltar aqui para vocês. Lembram que a gente fez uma questão de fatoração? A gente vai fazer essa questão de fatoração aqui, envolvendo os valores. E essa questão de fatoração, ela vai ser feita usando os valores apresentados na questão. Existe uma dúvida quando se fala de MDC e de MMC, né? MMC, né? Existe uma dúvida com relação a como você vai proceder. Eu gosto de pensar o seguinte, né? MMC, né? O M do meio, né? É múltiplo ou maior, né? E o D aqui do meio, divisor ou um valor menor. Você vai ver nos problemas que dá para você entender o que você vai usar, né? Se é o MMC, se é o MDC, né? Vamos aqui prática, né, da questão e depois você vai analisar junto comigo. E, mais uma vez, eu tenho aqui duas propostas de resolução, né? A mais usual, a tradicional, que vai ser pelo MDC, e a gente vai fazer uma outra forma, uma outra linha de raciocínio para essa questão. O que é que eu tenho aí, né? Uma questão 2.37 da OBM, ou seja, uma Olimpíada Brasileira de Matemática, em que Letícia vendeu todos os seus CDs de videogames para três amigos que lhe pagaram, respectivamente, R$ 240, R$ 180 e R$ 320. Todos os CDs tinham, o mesmo preço. Pergunta-se quantos CDs tinha Letícia no mínimo, né? Apesar dessa palavra no mínimo, ele está querendo encontrar, né, o máximo em relação ao valor, né, máximo divisor, né? Por quê? Porque se ela vendeu cada CD por uma certa quantia, um certo preço, ela apurou uma certa quantia em reais. Vocês estão compreendendo esse raciocínio? Então, ela tinha uma quantidade que foi multiplicada, e essa quantidade que foi multiplicada, ela foi, após isso aí, né, foi feita na forma de dinheiro, né? Cada CD tinha um certo preço. Então, o que é que eu vou precisar fazer, né? Achar um divisor comum, que seria o preço ou as quantidades comuns deles, né? Por que que seria dessa forma, né? Ou como eu faria, né? Quem lembra aí, ela apurou 240 numa certa quantidade, ela apurou 180 em outra quantidade e ela apurou 320 em outra quantidade. Pronto, feito isso, nós vamos fatorar, né? Assim como a gente fez na questão anterior, que falava lá dos 600. Agora, o que é interessante, se eu vou fatorar e vou encontrar um divisor comum, o que isso quer dizer? Que eu vou dividir comumente esses valores, ou seja, a divisão tem que acontecer para os três ao mesmo tempo, para que ele se torne um divisor comum. O que quer dizer comum? Né? Comum quer dizer igual para todos. Né? Então eu vou dividir 240, 180 e 320 pelo mesmo valor. Acredito eu que é o 2, né? Primeiro. Quando você divide por 2, né, você acha a metade, 120. A metade de 180 dá 90 e a metade de 320, 160. Aí você se pergunta, ainda dá para dividir por 2? Acredito eu que sim, né, professor? 120 dividido por 2, 60. 90 dividido por 2, 45.
E 160 dividido por 2, 80. Professor, dá para dividir por 2, não dá? Dá sim. Mas perceba que o 45, ele não é mais divisível por 2. Então eu teria que pensar no número que dá para dividir tanto o 60, quanto o 45, quanto o 80 ao mesmo tempo. Entenderam? Eu tentaria o 3, né, que vem depois do 2, só que o 3 não divide o 80, então não tem como ser o 3, então eu tentaria o 5. Quando você faz a divisão de 60 por 5, você vai encontrar o valor 12. O 45 por 5 você vai encontrar o valor 9. E o 80 por 5 você vai encontrar o valor 40. Isso mesmo. Feito isso, você pensaria, ainda dá para dividir por 5? O 12 não. E o 9 também não. E o 40? Daria, professor. Mas aí eu já paro nessa parte porque eu tento dividir e não consigo mais. E aí vem o segredo para muita gente, gente que não consegue interpretar essa leitura. Quando eu tenho aqui do lado a questão do preço, né, em reais, esse finalzinho aqui quer dizer o apurado de cada um que ele foi fazendo, né? Ou seja, quando ele vendeu 5, ele apurou 40, 9, 12. Quando ele foi vendendo 2, 160, 90, 20, e assim ele foi apurando mais vezes aquela quantidade. Desse lado aqui eu tenho a quantidade de CDs, né? Pronto. Esse lado aqui eu tenho a quantidade de CDs em que ele pôde sair dividindo esse valor, né? E no caso, como eu estou aqui fatorando, quem lembra aí da relação da questão dos 600, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5. Ou, né, transformando isso em número, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então, isso quer dizer que eu tinha 20 CDs aí como quantia mínima para apurar esse dinheiro, né? Para apurar essa quantidade de reais, viu? Tem outro modo, esse aqui foi o primeiro, né, professor? Através da fatoração. Tem, pessoal. Seria você tentar dividir os valores que eu tenho aqui, ó, 240, 180 e 320, pelas alternativas. Aqui eu sei que deu a alternativa A 20. E você tentaria ver se era possível encontrar, né, o divisor comum. Como assim? Pegar o 240, será que dá para dividir por 20? A gente veria que sim. Dá para dividir 180 por 20? Sim. 320 por 20? Sim. Quando você fosse tentar por 21, por 25, por 28, por 37, alguns desses valores não era possível você encontrar resultado. Então, você descartaria, né? Você não conseguiria encontrar esse divisor comum nessas opções. Lembrando, você está tentando fazer o máximo divisor comum. Professor, se tivesse um outro valor aqui, por exemplo, um 10, em que os 240, o 180 e o 320 também é possível dividir, qual dos dois eu escolheria? O maior. Sempre pense que é o máximo divisor comum, então o maior possível que eu poderia encontrar entre as divisões seria 20, ok? No mais, até a próxima. Valeu!